Vamos orar. Grandioso Deus, que lindo ouvir esse louvor que entregamos a Ti. Nesse momento vamos abrir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua mensagem. Estamos aqui também para isso. E que venhamos a sair daqui muito melhores do que como entramos, sabendo que encontramos com o Senhor. Coloque a esperança também no nosso coração, do reencontro nas nuvens, quando o Senhor voltar. Esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar sobre o encontro. Quando nós encontramos alguém que faz tempo que a gente não via, um amigo, alguém que estudou com a gente, nós preparamos, se foi em casa, nós preparamos um banquete, a gente relembra os momentos e é tudo de bom poder encontrar os amigos que faz um tempo que a gente não encontra. Tiramos uma foto, lembramos de fotos antigas. E eu tenho um exercício antes de nós começarmos aqui, o nosso sermão. Eu gostaria que você pensasse em 3 encontros. Pode colocar ali? O primeiro encontro, pense numa pessoa. O primeiro, qual amigo de infância você gostaria de encontrar? Se você pudesse escolher um amigo que você vai encontrar hoje à noite, que amigo de infância seria esse? Pensou? O que você serviria para ele? Ia levar num lugar especial? O segundo, quem você não conhece e gostaria de encontrar, de conhecer? Pode ser alguém famoso, alguém que escreveu algum livro, alguém forte na história, que você não conhece e quem sabe hoje à noite, continuando a rua aqui da igreja, você marcaria um jantar com essa pessoa. Quem seria? Por quê? Pensou? E o terceiro, então, quem é que você ama encontrar? Aquela pessoa que quando você vê, o seu coração bate mais forte, o sorriso já vem naturalmente no seu rosto. Quem que você gosta de encontrar? Pensando nisso, quero dizer que quando eu encontro com a minha esposa, é uma alegria, né? Eu não consigo encontrar minha esposa e falar assim, oi. O sorriso já brota naturalmente no meu rosto, né? Tudo bem, eu sorrio para todo mundo, eu acho, né? Mas para minha esposa é um sorriso diferente, porque eu fico muito feliz em vê-la. E assim, o primeiro encontro que eu tive com a minha esposa, na verdade eu já conhecia. Ela antes já tinha encontrado, enfim, mas o tempo passou e ela é menina da cidade vizinha, assim, que eu não conhecia muito bem. Mas um dia meu irmão me ligou, estava em casa terminando de preparar as coisas para o culto jovem, meu irmão me liga assim, olha, Mateus, tem uma menina lá de Caçapava que ela está querendo te conhecer. E daí eu pensei assim, eu não pedi ajuda para ninguém, né? O que ele está querendo me ajudar? Eu estou bem, né? Mas tudo bem. Eu pensei talvez que fosse essa menina, olha como as coisas são, né? Só que ligaram para ela, dizendo que tinha um menino em Taubaté, que estava querendo muito conhecê-la. Olha, armaram tudo para a gente, viu? A gente se encontrou, eu tinha que participar do culto jovem, sentei ao lado dela, não sabia o que fazia, né? Vou perguntar se hoje está muito quente, né? Não dá, né? Daí a gente pergunta no ponto de ônibus, né? E depois desse encontro, outros encontros vieram, e a gente começou a namorar. Aí esse foi um encontro bem legal, né? Quase morri também, mas deu certo. E foi havendo outros encontros, até que a gente se preparou para um grande encontro. Ela se vestiu um pouco diferente, de branco, um vestido, né, longo. Eu também vesti, né? Não um vestido, né? Desculpa. Um terno, né? Brilhava assim, irmãos. Era bonito de ver, né? E esse foi um encontro para celebrar. E hoje nem precisa marcar encontro. Porque quando eu abro meus olhos, qual que é a primeira pessoa que eu vejo? Né? Minha esposa, né?
O encontro foi tão importante que a primeira pessoa que eu vejo a cada manhã é a minha esposa. E quem que você ama encontrar? Quem que você gosta de ver? Que você sorri, que seu coração bate mais forte quando vê essa pessoa. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta, falando sobre Deus. Deus, ele quer nos encontrar? O que você acha? Se ele quer nos encontrar, como é que ele faz para nos encontrar? Ou é nós que devemos encontrar a Deus? Como que as pessoas pensam? Quando você olha uma multidão, será que as pessoas também pensam como você a respeito de Deus? Que Deus se interessa por elas e que Deus ama elas, que Deus deseja encontrar com cada uma delas? Eu trouxe aqui alguns pensamentos do que, como algumas pessoas, como algumas filosofias, enfim, religiosas pensam a respeito de Deus. Primeiro, tudo é negócio. Eles não acreditam bem num ser supremo, ou se esse ser supremo existe, ele está muito distante. E o nosso mundo é governado por seres, por espíritos, né? Especializados em várias partes da nossa vida. Isso é muito forte no continente africano, por exemplo, né? Onde esses espíritos, eles não se interessam realmente pela humanidade. Eles não têm... é como se fosse um negócio. Tudo é negócio. Então, eu ofereço alguma coisa. Isso era muito forte também nas religiões onde tinha vários deuses, né, no passado, dos povos antigos. Então, eu ofereço, dou um agradinho para essa divindade, responsável, quem sabe, pela família, responsável pela colheita, responsável pela proteção, e ele, em contrapartida, me oferece alguma coisa. Veja que alguém que está nesse universo, nessa forma de ver, ele não entende que Deus se preocupa realmente, de coração, com cada um de nós. Uma outra forma de pensamento é que Deus seria o tudo, mas também, ao mesmo tempo, o ninguém. Muito forte na Ásia isso. Onde todos nós fazemos parte do universo. E quando morremos, vamos voltar para esse grande universo que, na verdade, pode ser chamado de Deus, mas que esse Deus também não é uma pessoa, não tem personalidade. Então, esse Deus não se interessa por mim, porque ele nem é alguém, ele é o todo, ele é o universo. O terceiro seria que ele é um comandante. Ele tem o universo nas suas mãos, ele é líder do universo, todos devem adorar a ele, mas não que ele se interesse individualmente por cada um de nós. O quarto seria o distante. Inclusive, isso infiltrou dentro do cristianismo, quando você pensa que Deus é bom e que nós somos maus, a matéria é mal. Que Deus é espiritual e nós somos matéria, e esse pensamento até dividiu o ser humano, que é indivíduo, né, indivisível, mas se dividiu o ser humano em alma e corpo, e o nosso corpo é mau, e quando morremos ele vai se libertar, e só a alma que é boa. A Bíblia não apresenta essa forma de ver o ser humano. E esse Deus se torna muito distante, porque se eu sou matéria, eu estou nesse mundo mau, Deus é muito bom, ele está muito longe de mim. E alguns pensam que Deus está tão distante que ele até criou esse mundo, mas que ele não se interessa, ele virou as costas para nós. Veja, são 4 formas de pensar que muitas religiões se baseiam nela, na forma como enxergam a Deus, e que faz completamente diferença. A forma como as pessoas enxergam a Deus, elas vão conduzir a própria vida. Mas a Bíblia apresenta uma 5ª visão, que eu destaquei ali, que é Deus como o quê? Como que é? Pai. Sabia que o cristianismo é a única religião que chama Deus de Pai? Qual que é a diferença de você chamar a divindade de Pai? Toda a diferença. Eu sei que talvez nem todos nós, cada um tem a sua história, talvez nós não tivemos um bom relacionamento com o nosso Pai, que nos gerou. E os pais são os primeiros responsáveis por apresentar Deus a cada um de nós. Mais pelo exemplo, inclusive. A criança vai projetar quem o Pai Celestial é através, principalmente,
da figura paterna também. E quem sabe a gente leva para a vida toda uma ideia de quem Deus é, porque para o mau relacionamento que nós tivemos com o nosso pai, ou alguma coisa que eu não consegui perdoar nele. Então eu vejo o privilégio de você ser pai, você ser mãe, e apresentar quem Deus é. Se Deus é pai, isso significa que, ia somando lá, além da oração do Pai Nosso, que nós chamamos Deus de Pai, e Cristo nos ensinou a isso, lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, bem conhecido, diz que Deus é o quê? Deus é Deus é amor. Então isso significa que Deus tem amor? Não tem amor? Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Isso é totalmente diferente. Eu tenho esse celular aqui, ó. Tenho esse celular. Eu posso perder ele? Posso. Alguém pode me roubar. E teve um momento que eu nunca tive ele. Se Deus ele tivesse amor, haveria um momento que Deus não amaria. Ele poderia perder esse amor. Mas a Bíblia diz que ele é o amor. Ele é amor. Então veja como a Bíblia apresenta Deus, alguém interessado, alguém que tem todo o poder nas suas mãos, mas também se interessa individualmente por cada um de nós. O Deus da Bíblia, que a Bíblia apresenta, que é o verdadeiro Deus, é o único que pode realmente preencher o vazio que existe no nosso coração. Você viu que a humanidade tem um grande vazio? As pessoas podem ter todo o poder em suas mãos, podem ser inclusive famosas, mas quem tem Deus tem tudo. E quem não tem Deus não tem nada. E não importa se é rico ou se é pobre. Aquele que é rico não vai ter mais do que o pobre se tanto o pobre como o rico tiver a Deus. Deus nos ama muito. E Ele deixou isso muito claro na Bíblia. Isso significa que Deus deseja nos encontrar. Deus não é um Deus distante. Deus não manda qualquer um. Ele mesmo vem. Como acontece esse encontro? Vamos ler na Bíblia o primeiro texto dessa manhã. Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Você com certeza já conhece essa história, mas vamos ler juntos aqui. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 9. Diz assim, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou o quê? Onde está? Onde você está? E eu pergunto, Deus, ele sabia onde Adão e Eva estavam? Sabiam, né? Deus sabe tudo. Por que ele perguntou então? Aqui, no capítulo 3, tem a triste história da queda do homem. No primeiro e no segundo capítulo, quem diz o que é bom, o que não é bom e o que é muito bom é Deus. Quando Eva entra em contato com a serpente, ela olha para o fruto e vê o fruto com outros olhos, o fruto proibido. Ela acha que o fruto é bom, ela se coloca no lugar de Deus. Ela está dizendo, olha, não interessa o que Deus está pensando agora. Ele está escondendo o jogo de mim. Vou me revoltar contra ele, né? E deu também ao marido. Ele conscientemente também participou. E eles tiveram medo de Deus. O que dá a entender com esse verso? Que Deus vinha ao encontro com o ser humano face a face no Jardim do Éden. Isso era importante. Imagina como era um sábado de Adão e Eva na presença de Deus. Isso ele fazia. E no final da tarde, quando Deus apareceu no Jardim do Éden, para encontrar, era costume, os dois provavelmente saíam correndo para encontrar Deus, mas dessa vez o que eles fizeram? Se esconderam.
o porquê que Deus pergunta onde estás, um dos motivos é porque a Bíblia apresenta o nosso Deus, o seu Deus, totalmente diferente do que qualquer pessoa imaginava. Deus se interessa por cada um de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele poderia muito bem pensar, foi Adão e Eva que pecaram, o problema é deles, né? Eles que venham até a mim, para poder justificar esse pecado aí. Se Deus fizesse isso, se ele ficasse na porta do Éden, vamos imaginar assim, ficasse na porta do Éden de braços cruzados e gritasse assim, olha, estou aqui na porta, né? Estou esperando aqui, eu sei que vocês erraram. Sabe o que aconteceria? Deus estaria esperando até hoje. Porque o pecado causa uma grande separação entre nós. O que era normal nos encontrarmos com Deus, o pecado nos afasta dele completamente. E o próprio Deus, então, imagina, quanto tempo será que Deus ficou fazendo isso? O jardim do Éden era grande, não era pequeno, não. E ele diz, onde vocês estão, onde vocês estão, onde você está? E como Adão e Eva, muitas vezes nós queremos nos esconder de Deus. Temos até um sorriso teatral no rosto, correndo de um lado para o outro, como se o valor nosso estivesse na correria do dia a dia. Temos orgulho de dizer, como você está? Corrido, né? Como se isso fosse vantagem. Ficamos cada vez mais doentes, né? Quantas vezes nos escondemos de Deus, né? Seja também com as compras, seja talvez com o sucesso que a gente procura. Mas Deus ainda pergunta, não importa onde você está. Deus perguntou onde você está. Ele se interessa por cada um de nós. E numa foto aí dessa criança que você está vendo aí, ele é o meu sobrinho, Gabriel, o nome dele. E quando o meu irmão chega, geralmente quando ele está na casa dos meus pais, quando o meu irmão chega, ele gosta muito de brincar de esconde-esconde, assim, com os pais. Ou quando o meu irmão diz assim, eu vou pegar o Gabriel. Daí ele sai correndo, ele escolhe uma pessoa que está assim perto dele, você abraça nele e sai correndo. Daí você vai para um outro cômodo, se esconde assim atrás do sofá, algum lugar assim, e ele fica espiando e lá vem a minha cunhada ou o meu irmão perguntando, cadê o Gabriel? E ele fica rindo, ele fica espiando, porque a intenção dele no esconde-esconde não é se esconder, mas é o quê? É ser achado. Ele não quer se esconder para sempre. E assim como seres humanos, por mais que Adão e Eva se esconderam de Deus, nós queríamos ser achados. E onde é que você está? Não importa o lugar, Deus te alcança, onde você estiver. E olha a intenção de Deus, como o pecado separou Deus de nós, e ele veio perguntar onde nós estávamos, Deus começou, quem sabe, a sentir saudade. Acho que sim, saudade. Porque, dá uma olhada no próximo verso aqui, já está inclusive projetado aí, no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Olha que interessante, o povo de Israel estava preso no Egito como escravos, e diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 3, versos 7 a 8. De fato tenho visto, isso é o próprio Deus dizendo, não um anjo dizendo, não é Moisés falando, o próprio Deus disse para Moisés, olha, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, veja, né, eu tenho visto, é meu povo, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão, o quê? Sofrendo, eu sei. Veja a intimidade de Deus com o seu povo, eu sei. Por isso, desci para livrá-los. Deus não somente tem a consciência, mas Ele é quem faz. Ele é quem age. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e libertá-los daqui para uma terra, o quê? Boa e vasta. Essa é a intenção de Deus. Veja, Ele mesmo se preocupa, Ele mesmo vem resolver. Na Bíblia, Deus age em tempo, em espaço. Ele age em nossa vida. Porque se não fosse assim, as nossas profecias de 2.300 tardes e manhãs e outras profecias mais não fariam sentido. Deus se interessa, sim, Ele age em nossa vida e na história da humanidade, de forma geral também.
E tanto é que Deus tem essa saudade por nós, que Ele pediu para esse povo, depois que Ele libertou, povo escravo, para Ele realizar uma construção especial. Que construção foi essa? Vamos lá em Êxodo. Continuar em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Desculpa, 25. Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja, o santuário era uma grande parábola, dizendo para um povo que vivia muito tempo antes do Messias nascer, crescer e morrer, ressuscitar, interceder por nós no santuário celestial e voltar para nos buscar, foi a forma que Deus usou para ensiná-los o plano da salvação. Mas, além disso, veja qual que é o assunto mais importante da construção do santuário. E me farão um santuário para o quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Veja que a intenção de Deus é o seguinte: olha, se o meu povo mora em tendas, eu vou morar onde? Eu vou morar numa tenda também, uma tenda especial, que vai ter uma mensagem especial para eles, mas eu vou morar no meio deles. Veja a intenção de um Deus com saudade, que não quer ficar longe, o pecado nos separou dele, mas Ele quer ficar perto do seu povo. Eu quero habitar com eles, morar com eles. E se isso não bastasse, já fosse surpreendente, mais um texto, nós vemos João, capítulo 1, verso 14. No Novo Testamento agora, João 1, verso 14. O livro de João, ele é muito interessante, o Evangelho de João. Todos os evangelhos são riquíssimos, mas o Evangelho de João, ele foi escrito para pessoas que não viram Jesus face a face. João era o último dos 12 que estava vivo. E o Evangelho dele é totalmente diferente dos outros 3, porque ele escreve em especial para pessoas que nunca viram Jesus. Ele escreve para mim e para você. É no Evangelho de João que ele faz referência que Jesus orou por nós, para aqueles que ainda iam crer. Os 7 sinais que aparecem, os milagres que Jesus realizou, que João menciona, são pessoas que Jesus não tocou. Jesus apenas falou, Jesus apenas proferiu a palavra. Por isso que diz que Ele é a palavra. Porque não importa se não vemos Ele face a face, mas um dia vamos ver. E que vale a pena acreditar nele. E em João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: O Verbo se fez carne. E o que Ele fez? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o quê? O unigênito do Pai. Veja, o nosso Deus veio fazer morada não só na tenda, Ele veio fazer morada entre nós. Ele se vestiu, se fez homem, pôde andar. Tem um senhor que ele tinha um aquário de peixes de água salgada. Eu não consigo nem cuidar de um beta, né? Imagina um de água salgada. E ele cuidava, e tem todo um gasto especial, a comida tem que ser diferente também, e tem que ver o pH da água, e, enfim, um grande trabalho. Mas sempre quando ele se aproximava dos peixes, para colocar ração para eles, comida, os peixes, o que eles faziam? Fugiam. Era só ele abrir a tampa de cima, os peixes viam aquela cara, né? Para eles, de uma pessoa, parecia um monstro ali para eles se escondiam. Ele jogava a ração ali, quando ele fechava, daí que os peixes vinham comer. Ele pensou assim: poxa, eu gasto tanto com esses peixes, eu gosto tanto deles, é graças a mim que eles estão vivos,
Mas quando eu vou lançar a comida para ele, o que eles fazem? Se escondem. E daí ele pensou, só tem um jeito deles me entenderem. Se eu me tornar o quê? Um peixe. Do contrário, eles nunca vão me entender. E a mesma coisa a Deus. Se Deus aparecesse para nós, pecadores, Ele é o dono da nossa vida, Ele que nos mantém, nosso Criador, o nosso Salvador, mas Ele precisaria estar em nosso meio, para que a gente pudesse saber como encontrá-lo. Na verdade, Ele nos encontrou. Agora você imagina, o que é para a divindade se tornar um ser humano? Vir encontrar pessoalmente com os seres humanos aqui. Lá no livro Patriarcas e Profetas, ou Os Escolhidos, diz que para Deus se tornar homem, antes mesmo da queda de Adão, já seria quase uma eterna humilhação. E ele veio depois aí de 4.000 anos de pecado. Mas vamos pensar qual que é o tamanho do nosso planeta. Deus veio morar aqui. Quando nós comparamos a Terra com os nossos primeiros vizinhos aí, somos até grandes, né? Olha aí, do lado Vênus, na frente aí Marte, Mercúrio. Estamos ali, né? Entre os maiores. E você sabe, né? Eu sou um pouco baixinho. A alegria nossa quando a gente encontra alguém menor, né? É possível ainda? E né? Mas nos pequenos frascos, né? Tem os melhores perfumes. Os piores venenos também. Olha, comparando a Terra aqui, somos até, né? Grandinhos. Olha, a gente é bonitinho, né? Olha, azul, né? Verdinho ali, ó. Temos mais água, mas a gente chama de planeta Terra, né? Mas quando a gente compara com os outros planetas, nosso sistema, olha o tamanho que a gente fica. Comparando aí com o maior planeta, a gente é o quê? Uma bolinha de ping-pong, né? Comparando com uma bola de basquete, quem sabe? E perto do nosso Sol? Vamos comparar a nossa Terra com o Sol, com a nossa estrela? Olha o tamanho que a gente fica, né? Uma pulguinha, né? E a gente achando que a gente é grande coisa aí, né? Às vezes o Sol não aparece muito aqui em Curitiba, ele é meio tímido, né? Mas olha o tamanho dele. Se esse é o nosso tamanho, perto da nossa estrela, da estrela mais próxima de nós, imagina o que é a Terra diante do universo. Nós estamos em um sistema. Estamos na Via Láctea, nosso endereço. Agora, quando a gente compara o que o ser humano já descobriu de estrela, de galáxia, diz que é possível haver entre 100 a 200 bilhões de galáxias no universo. Nós estamos em apenas um pontinho. Se você vê mais ou menos a média de estrelas, a gente consegue ver, não sei se você já conseguiu contar, né? Os cientistas dizem que a olho nu a gente consegue ver mais ou menos 200 estrelas. É claro que não na cidade, onde não tem energia elétrica. 200 estrelas mais ou menos. Mas que é possível no universo conter 10 sextilhões de estrelas. Ali embaixo você vê o número. E alguns cientistas ainda dizem, não, espera um pouco, tem uma parte do universo que a gente não conseguiu analisar. Ou seja, pode ter muito mais ainda. E a estrela, até onde eu pude estudar, né? A maior estrela não é a estrela mais brilhante. A maior estrela que o ser humano já descobriu, pertinho do Sol. Vamos comparar o nosso Sol com essa estrela. Olha o tamanho que o nosso Sol é, perto dessa estrela. E daí você fica imaginando todo esse universo, muito maior. O planeta Terra é o quê? Um pontinho, né? Um pozinho no universo.
Deus podia muito bem pegar o nosso planetinha e fazer assim, ó, e acabar com o nosso planetinha. Vai dar muito trabalho, né? Imagina eu ir lá, né? Mas o nosso Deus veio nos encontrar. Veja o grande amor dele por cada um de nós. Diante desse universo extremamente gigante, mas ele se importa com cada um de nós. Tanto é que eu queria fazer mais uma pergunta. Quanto vale uma pessoa? Quanto que você vale? Imagina, você é um em bilhões aí nesse mundo, eu sou um em bilhões. Nesse planetinha que parece grande, né? Mas comparado com o universo não é nada. Mas quanto que vale você? Quanto que você vale? Lá no livro Parábolas de Jesus, página 196, diz assim: quem pode calcular o valor de uma pessoa? Se quisermos conhecê-lo, vamos ao Getsemane e vigiemos lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando ele suava grandes gotas de sangue. Contemplemos o Salvador crucificado, mediante a cruz, que, olha que importante essa parte aí, que Cristo teria dado a sua vida por quem? Por um único pecador. Podemos apreciar o valor de uma pessoa. Se só você se arrependesse, soma aí, quase 8 bilhões aí de pessoas no mundo, mais os que viveram no passado, se só você se arrependesse, Deus viria para buscar só você. Nesse planetinha, nessa poeira das galáxias, ele veio para me buscar e te buscar. Nos ama muito. E lá em João, no capítulo 14, como eu disse, né, João escreveu um evangelho para pessoas que não viram, que não estiveram frente a frente com Jesus. João 14, verso 16. Antes de ler o 16, você está lembrado, né? No capítulo 14, verso 1 a 3, tem a linda promessa, né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito para vocês, mas vou preparar lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Então aqui o capítulo 14 começa dizendo que Deus foi preparar um lugar para nós morarmos. Nós vamos um dia nos hospedar. Mas interessante que no meio do capítulo muda, inverte. Quem é o hóspede se torna hospedeiro, quem vai se tornar hospedeiro se torna o hóspede. O verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que lindo, né? Esteja para sempre convosco. Nós não vamos estar sozinhos, né? Verso 18 diz assim: não vos deixarei o quê? Órfãos. Voltarei para vós outros. Se Deus não vai nos deixar órfãos, e ele escreveu isso também no primeiro século, ele disse isso no primeiro século, será que ele está falando da volta dele? O capítulo começa falando sobre a volta de Jesus. Mas será que aqui ele está falando sobre a volta de Jesus? Se ele estiver falando da volta de Jesus, ele não cumpriu a palavra dele. Por quê? Eles ficaram órfãos. Jesus subiu para o céu e não voltou no tempo deles. Quando a gente lê o verso 23, a gente descobre que Jesus está falando por que ele não vai nos deixar órfãos. E que antes dele voltar na segunda vinda, que é o que nós temos aqui pintado na nossa igreja, ele vai voltar de uma outra forma. E o Evangelho de João fala muito sobre isso. Verso 23, capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará.
e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Ele está dizendo, Jesus está se colocando, ele e o Pai vai fazer morada em nós, através de quem? Do Espírito Santo. Ninguém está órfão aqui, porque ele nos deixou o Espírito Santo. Ninguém está sozinho. Veja esse Deus que tem muita saudade de cada um de nós. Ele falou, não aguento de saudade, vou ter que ir procurar Adão e Eva. Eu não aguento de saudade, vou morar em tendas com o meu povo. Eu não aguento de saudade, vou andar no meio da humanidade. Vou dizer quem eu realmente sou, escondendo a minha glória. E vou morrer por eles. E por último aqui, ele diz assim, não, vocês não vão ficar órfãos. Eu tenho tanta saudade de vocês, que vocês ainda não vão me ver face a face. Mas vocês já vão ter o gostinho do que está na minha presença. Eu vou preparar vocês para ter um gostinho do céu. Porque a gente sabe que o céu só vai começar realmente quando Jesus voltar. Mas a gente já pode ter um gostinho, a gente já pode antecipar um pouquinho ele. Através da presença do Espírito Santo. Então, um dia nós vamos nos hospedar, que é o que o capítulo 14, verso 1 a 3 diz. Mas antes de nos hospedar na morada de Deus, nós precisamos receber Ele como hóspede em minha vida. Por isso que a gente pode ter certeza de que nós também temos saudade de um lugar que a gente não conhece, de alguém que nós nunca vimos. Ninguém aqui viu face a face Jesus. Por isso tem uma música que eu gosto bastante, que ela diz assim, ó, pode passar mais um? Que ela diz assim, a música Sublime, uma parte que ela diz assim, na saudade por alguém que eu ainda não vi. Ninguém aqui viu a Jesus face a face. Mas o Espírito Santo já vai nos dizendo quem Ele é, nos preparando para esse encontro. Na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo para os teus braços, ó Pai. Ninguém pode ter saudade de um lugar que nunca esteve. Mas por que a gente tem saudade, esse vazio de um lugar perfeito? É porque aqui não é o nosso lugar. Nós somos como mochileiros. Nós somos como peregrinos andando por essa terra. Somos como alguém que quer uma pátria diferente. Porque a gente sabe que as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Deus tem algo muito especial para nós. E a gente sabe que aqui não é tudo. E que a gente passa por dificuldades aqui. Mas é só esperar mais um pouquinho que nós vamos encontrar face a face, sem medo, sem tristeza, sem vergonha, a presença de Deus. Inclusive, tem uma outra música em inglês que ela diz, qual vai ser a minha reação quando eu ver Jesus? Será que eu vou me jogar nos pés dele? Será que eu vou abraçá-lo? Será que eu vou pular de alegria? Será que eu vou ficar contido em reverência? Você consegue imaginar isso? Encontrar com Jesus? E qual que é o motivo que Jesus volta? Você já abriu sua Bíblia em João, capítulo 14? Eu quero ler aqui com você aquilo que eu mencionei um pouco atrás. 14, verso 1, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede o quê? Também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por que Jesus vai voltar? Por quê? Pode dizer, olha, eu quero muito que Jesus volte porque o desemprego está muito forte. Quero que Jesus volte porque a depressão eu não aguento, eu lido com alguém depressivo. Gostaria que Jesus voltasse porque no céu não vai ter lágrimas, nós não vamos despedir das pessoas que amamos. Tudo isso faz parte. Mas o principal motivo que Jesus vai voltar, qual que é? Verso 3 diz aí, ó. Vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eu vou receber vocês. Para que onde eu estou, o quê? Estejais vós também. Jesus vai voltar porque Ele quer estar com cada um de nós. Essa é a verdade. O pecado nos separou dele apenas por um tempo.
Porque o sonho de Deus é estar conosco. Nada nos separando. E você pode pensar, nossa, mas eu estou esperando a volta de Jesus, sabe quanto tempo? 50 anos. Alguns, quem sabe, estão até mais. Eu, desde quando ouvi essa verdade, eu estou esperando há 15 anos, mais ou menos. Jesus ainda não voltou, achei que ia ser menos. Mas quem é que está esperando mais tempo Jesus voltar? Você ou Ele? Quanto tempo que Jesus fez essa promessa? Até no Antigo Testamento você vai encontrar. Mas vamos pegar essas palavras aqui. Quase 2000 anos. Quem é que está esperando mais tempo Jesus voltar? Ele mesmo. Esse Deus que nos ama tanto, que quer nos encontrar, que tem uma saudade imensa por cada um de nós, mas Ele sabe o tempo certo. Enquanto esse dia não chega, podemos trabalhar, anunciar para as outras pessoas que esse Deus se interessa por elas, que Deus quer se encontrar com elas e que é tempo de se preparar. Olha que grande oportunidade que nós temos de ajudar Deus a encher o céu. Não que Ele precisa de nós para isso, mas que Ele quer nos usar. E durante essa semana que passou, na nossa família a gente teve uma surpresa. E essa surpresa, quero agradecer aqui na frente, muitos oraram por mim, pela minha família, muito grato. Mas antes de contar essa surpresa, talvez você não saiba, que nós tivemos, queria ler com você Apocalipse 21, verso 1 a 4. Se Deus quer tanto se encontrar comigo, com você, como que Ele termina praticamente a Bíblia? Apocalipse 21, verso 1 a 4. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que aqui, como Deus tem saudade de cada um de nós, né? Ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus, eu vou morar com vocês. Como se Deus fosse mudar de endereço. Aqui um mundinho tão pequeno que caiu no pecado, palco do grande conflito, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós vamos morar, ter a oportunidade de estar com Deus face a face, como diz o livro de Apocalipse capítulo 21 que acabamos de ler. Ali não haverá mais tristeza, nem morte, nem separação. O maior presente é que vamos estar com Jesus, face a face. Que grande presente, não é? Eu queria terminar com essa foto aqui, ó. Essa aí é parte da minha família. Só faltou a minha esposa, uma viagem que eu fiz rápida, acabou não conseguindo ir. Lá em casa você pode ver aí meu pai e minha mãe, e no centro ali a Renata, minha irmã mais velha. E ela tinha feito algumas cirurgias aí, e no domingo a gente foi surpreendido e ela descansou. Ela estava com algumas dificuldades de locomoção, meu irmão teve que encostar nela, mas como Deus preparou,
E em 2 dias que eu fiquei ali, eu pude fazer coisas com ela, me aproximar dela, que em 37 anos não aconteceu. E a gente sabe que, por mais que venha doer, nós vamos reencontrá-la. Hoje ela descansa, dorme, para um dia ser despertada na volta de Jesus. Nosso Deus, Ele gosta de encontros. Inclusive, 1 Tessalonicenses diz que antes mesmo de subir, os vivos que são transformados não sobem na frente. Há um grande reencontro. A saudade não vai mais existir. E eu queria terminar, então, a mensagem de hoje, uma igreja tão grande, com pessoas assistindo na internet. Pensei, quem sabe, dividir nós em 3. E você vê aí onde você encaixa melhor, tá bom? O primeiro seria para você que pensa, nossa, eu já ouvi falar desse encontro, sei que Deus tem muita saudade de mim, mas eu estou fazendo coisas que eu não estou conseguindo me preparar para esse encontro. Você é uma pessoa que eu gostaria que você pudesse responder. O segundo, eu conheço essa verdade. E eu quero usar meus dons, meus talentos, para que mais pessoas possam conhecer. Tem pessoas que não conhecem essa verdade, que nem sabem que Jesus vai voltar, que Jesus se interessa por nós, que Ele veio, morreu, que Ele voltará. Eu quero me colocar nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Quem sabe alguém que se afastou da fé, quem sabe pessoas que eu nem conheço. Se o seu desejo se colocar nas mãos de Deus, meu Deus, me use. Quem sabe eu tenho feito pouco. Eu quero usar mais os dons e talentos que o Senhor me concedeu para isso. E o terceiro, quem sabe você não conhece tudo na Bíblia. Talvez está me ouvindo pela primeira vez falando sobre volta de Jesus, nem sabe o que é isso. Ou até conhece um pouquinho, mas queria conhecer mais sobre a Bíblia. Esse terceiro grupo, você pode encontrar aqui as nossas amigas, tanto a Rosana como a Rita. A Rita até se colocou em pé. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Nós abrimos 10 classes, né, bíblicas, ou seja, tem horário para tudo, né, para você poder estudar a Bíblia com a gente. É muito gostoso estudar a Bíblia. E que essa seja a mesma esperança. Ela vai estar aqui. Se você quiser já procurar, eu preciso estudar a Bíblia, preciso conhecer mais, procura ela aqui. Se você não a encontrar, saindo nessa porta aqui, virando ali à direita, você vai encontrar, antes do elevador, a sala dela. Se coloque nas mãos de Deus. Quem você é? Você é o terceiro, que deseja conhecer mais a Bíblia, se preparar para esse encontro. Você é o segundo, que quer se colocar nas mãos de Deus, que diz assim, meu Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, preciso ser usado mais por Ti, lá no meu trabalho, lá na minha escola. E o primeiro, se você acha, poxa, eu perdi isso, mas eu quero me preparar para o Teu retorno. Nós vamos ouvir uma mensagem musical que fala sobre saudade, que nesse mundo a gente tem saudade. E durante a música você pode permanecer sentado, converse com Deus, qual desses 3 grupos você se encontra. E no final, se é o teu desejo responder a isso, no final da música você pode se colocar em pé. Se você tiver uma urgência, se eu preciso da Bíblia, já pode procurar uma Rita enquanto acontece a música. Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conheço a diferença entre o rico e o pobre,
ela vem para qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprende a lidar, tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Esconde-me em teus braços, Deus te amou, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer, pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz. La 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 la, la 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 la, oh, oh. Aprendi a amar o meu irmão, me acostumei com a companhia. É assim, nossa vida é mais feliz se está perto que se ama. Mas o que ninguém ensina, nem no livro, nem na escola, é lidar com a dor de alguém que partiu. Peço a Deus alguma ajuda, me ensinar. Ele me diz: meu filho, eu também sofro, mas isso terá fim. Esconde-me em teus braços, Deus te amou, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer, pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz, em paz, pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado pela grande esperança que nós temos de pertencer a um lugar onde a saudade nem vai encontrar o caminho. A morte vai morrer e vamos poder ver o Senhor face a face. Que alegria! Quem sabe, nesses 3 grupos, alguém aqui perdeu essa esperança por algum motivo, talvez traumas da vida, talvez não tenha te buscado, enfim. Nós queremos
nos preparar cada dia para o teu encontro. Também esteja com o segundo grupo, onde nós desejamos ser usados mais ainda pelo Senhor. Quando olhamos, ainda mais nessa cidade tão cheia de gente, quantos é que conhecem essa esperança? Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nos desperte, que venhamos a entender quais são os nossos dons, talentos e usá-los para pregar essa mensagem tão linda. E que esteja também um terceiro grupo, não menos importante. Todos são importantes aqui. Que também deseja estudar mais a Bíblia. E que vão procurar a irmã Rita, desejando, eu quero estudar mais a Bíblia. Eu desejo me preparar para esse encontro com Jesus. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Conforte o nosso coração. E que venhamos a ter certeza que está próximo. Que o Senhor sabe o dia e a hora. E em Ti nós descansamos, sabendo que vamos vê-lo face a face. Nos abençoe no restante desse sábado. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém.